Educação à distância, mudando realidades. Estamos de volta, né? Agora hoje o assunto todo mundo vai gostar, tenho certeza, né? Hoje a gente vai debater sobre a questão do controle do orçamento criança e vamos dialogar sobre os fundos, chamados FIA, né? Carinhosamente chamado de FIA, que alguns chamam Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, FDCA, né? Mas no Brasil todo a sigla que pegou foi FIA, o Fundo da Infância e Adolescência. Então, o nosso conteúdo hoje é monitoramento e controle do orçamento criança e adolescente, gestão do Fundo da Infância. Bom, o que a gente vai ver nesse objetivo dessa teleaula, né? É compreender como funciona a ação conselheira na dimensão da política da criança e do adolescente a partir dessa questão do recurso, né? Vocês já observaram que todas essas teleaulas que a gente vem vendo, todas têm por pretensão compreender essa função da ação conselheira, como é que ela vai funcionar, né? Como é que tem que ser seu pleno funcionamento. Então, hoje a gente vai saber como é que o Conselho deve atuar no que diz respeito à questão do controle do orçamento, dentro do orçamento público, não é? Em cada uma das esferas e como faz a gestão desse fundo que uma boa parte do país ainda não conseguiu efetivar, ok? Então, vamos lá. Já começando na nossa temática, o que é orçamento? Né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender, é o que significa isso, o que é orçamento. Orçamento é aquilo que a gente faz na nossa casa, não é? A cada mês, que é para a gente conseguir chegar até o final do mês com o dinheirinho lá para comprar o pão de cada dia e etc, né? É aquele orçamento que a gente prepara quando precisa fazer uma viagem, quando vai tirar as férias com a família, que a gente tem que orçar tudo, porque senão pode chegar lá na metade do caminho e o dinheiro já não deu. Então, o orçamento é exatamente um instrumento que você vai utilizar para, nesse instrumento, você delimitar os seus gastos, dizer onde você precisa gastar, qual a prioridade desse gasto, né? Na verdade, os estudiosos do orçamento, eu não sou estudiosa do orçamento, eu não tenho uma compreensão complexa do que significa orçamento, entendo assim como qualquer outro conselheiro de direito precisa compreender o que é orçamento, né? Como qualquer cidadão precisa compreender. Então, ele é um instrumento de planejamento governamental, né? Nesse caso, desse orçamento específico que nós estamos tratando aqui, é um orçamento de natureza governamental, é diferente lá da nossa casa, né? Que é pessoal, é da família. Nesse instrumento constam as despesas da administração pública para cada ano, não é? E esse orçamento, na verdade, ele é uma peça fictícia, né? Ele vai ser uma peça que ele vai delimitar, vai dizer o que é necessário, quais são, digamos assim, as despesas que você pretende estar arcando, que são as rubricas, mas você vai destinando, os governos destinam percentuais de quanto é que vai gastar do seu orçamento em cima daquelas rubricas, não é? Dizendo os valores aproximados. Na verdade, é uma forma que se encontra de dizer o que eu preciso gastar, mas o gasto mesmo só vai ser feito a partir da arrecadação, não é? Então, vai ter que ter um equilíbrio entre receita e a despesa, que aí contando com isso, com a arrecadação que a administração pública vai ter. Então, um documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas, né? E o programa que de fato vai ser feito com esses recursos, ele faz uma programação desses gastos. É onde se alocam os recursos destinados a hospitais, manutenção das estradas, a construção das escolas, pagamento de professores, todos os gastos que a administração pública precisa fazer, precisam constar nesse instrumento, nesse planejamento, né? Se por acaso, né, não houve a previsão desses gastos, né, dentro desse instrumento, não tem como fazer o pagamento. É igual lá na nossa casa também, não é? Se você não previu aquela despesa, a não ser que seja um elemento surpresa que apareça, que você tem que tirar de um canto e colocar no outro. Isso também acontece com a administração pública, só que é evidente que não é tão simples como acontece na nossa casa, né?
no orçamento onde estão previstos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão aplicados. Então, é um instrumento que lá ele vai te dizer o que eu preciso gastar, o que eu preciso ter, digamos assim, no rol das minhas despesas, o que eu vou precisar estar pagando. E aí eu digo aqui quanto a minha previsão, mais ou menos, vou pagar tanto disso aqui. E aí eu vou dizer quanto que eu arrecadei depois para fazer isso, que é exatamente na hora da execução. Que por isso que ontem eu falava, né, na aula passada, que dia, e falava bastante sobre essa história da gente não apenas acompanhar a elaboração do orçamento, mas acompanhar também a execução desse orçamento, que é para nessa execução é que a gente vai ver de fato se vai ser possível ou não levar adiante aquilo que foi planejado, né? E aí, para proceder com essa organização do orçamento, as esferas, tanto municipal, estadual como a União, elas organizam aquilo que a gente chama de ciclo orçamentário, né? A gente chama de ciclo por quê? Porque ele tem uma vida, né? Então, a primeira peça orçamentária é o Plano Plurianual, conhecido também de PPA, né? É um instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública. Ele está previsto na Constituição Federal, né, no artigo 165, e lá esse PPA ele vai acontecer nas 3 esferas e é como se fosse assim, um grande plano que vai acontecer por 4 anos. Mas não é os 4 anos do mandato daquele executivo. Ele executa 3 anos. E o outro ano vai ficar para a próxima execução. Se por acaso ele for reconduzido ao cargo, ele vai dar continuidade àquilo que ele planejou. Caso ele perca a eleição, então automaticamente o próximo que vai entrar, que vai assumir, vai terminar, vai cumprir esse 1 ano que sobrou do outro, digamos assim. Ô, Mônica, tá? Sim. É importante chamar a atenção que se trata de dinheiro público. Sim. Então não é um orçamento com o seu dinheiro. Porque no Brasil, às vezes, existe o patrimonialismo, que é a apropriação do dinheiro público por grupos privados, principalmente das classes dominantes, que acham que o Estado é delas, né? Uhum. Então, o Estado é do povo. Então, você tem que separar o seu bolso do dinheiro público. O político deve viver com o dinheiro do seu salário. O dinheiro público é para servir ao público. Então, o orçamento é um ato público. E por isso ele precisa ser transparente o máximo possível, de acordo com as normas, com as regras, e com a informação necessária para todos acompanharem. Porque no Brasil, às vezes, se confunde dinheiro público com interesse privado. E isso, na hora do orçamento, é preciso separar, né? São 2 critérios diferentes, né? Com o seu dinheiro, do seu salário, ou remuneração, ou do seu trabalho, né? Das suas rendas. Aí você pode fazer o que quiser, até jogar pela janela. Mas o dinheiro público, não. Esse é sagrado, não é? É um cofre sagrado para atender às metas públicas. Muito bom. Olha, muito importante isso que o professor está trazendo para a gente, porque às vezes a gente vai fazer algum trabalho em alguma gestão, seja de âmbito municipal, seja estadual, federal, o pessoal diz assim, você vai trabalhar para o governo? E aí a gente diz, não, nós não vamos trabalhar para o governo, nós vamos trabalhar para o povo, porque o orçamento é público, né? Esse orçamento, esse recurso que vai estar custeando essa despesa, ela não foi tirada do bolso daquele governante, ele foi tirado do cofre que o professor está falando, né? Do povo, que fez esse cofre a partir da arrecadação de até um bombom que você consome, você está fazendo uma devolutiva de um percentual disso para o cofre público, não é? Muito bom, que a gente chama de tesouro, né, professor? Exatamente. Tesouro. Acho que vocês já ouviram muito falar essa palavrinha, tesouro municipal, tesouro estadual, tesouro da União, né? Já ouviram falar exatamente chamado tesouro, né? E que tem também tem umas palavrinhas dentro dessa questão
do orçamento que a gente vai com o tempo se acostumando, né? Tesouro, a fonte, isso são palavrinhas que no dia a dia a gente vai começando a aprender e tentando entender o que significa isso, né? Então, estamos aqui no plano plurianual, né? Que é uma palavrinha que não é tão fácil, plano plurianual, mas como o próprio nome está dizendo, realmente é um planejamento, é um plano que ele vai se dar por 4 anos. E aí eu estava explicando aqui, quando o professor fez essa interferência muito boa, por sinal, né, de estar realmente elucidando que nós estamos tratando aqui de um tesouro sagrado, né, que sai do nosso bolso, de todos nós, a gente que compõe todo o orçamento público, né? Então, e como eu estava dizendo, ele vai ser executado por 3 anos no mandato e permanece 1 ano para ser executado. O que é isso? Lá ele vai colocar no seu plano quais são as suas principais metas que ele pretende alcançar naquele 4 anos de mandato, né? Os 3 anos e o próximo. Então, é sempre feito, tem um prazo fixo, né? Que ele é feito até, esse plano plurianual, ele precisa ser feito no primeiro ano do mandato e ele pode ir até agosto, né? E depois que é feito esse plano plurianual, que aí tem uma coisa interessante que o professor estava colocando, é que esse ciclo orçamentário que nós estamos falando aqui, ele deveria ser também uma oportunidade de participação popular, não é? Alguns governos nas 3 esferas já fizeram esse exercício e alguns ainda continuam fazendo de orçamento participativo, que ele vai trazer assim, uma resposta muito mais efetiva, né? E esse orçamento, tanto o plano plurianual como a LDO, é muito importante ser feita com a participação da população, porque ela vai dizer lá, às vezes o governante acha que é importante colocar, por exemplo, uma unidade de saúde numa determinada localidade e a população é que realmente sabe o que precisa, né? Eu já vivenciei situações lá no meu município, lá em Fortaleza, tinha um mandato de um executivo que toda vez que ia organizar esse ciclo orçamentário, convocava os territórios de Fortaleza para participar. Era muito interessante isso. E vinham várias representações, eu participei por diversas vezes desse ciclo orçamentário, e lá a gente construía realmente assim, um debate em torno daquelas demandas, e se votava, e tinha todo era assim, muito interessante. Tinha juventude, tinha pessoa idosa, tinha todo mundo junto lá, opinando sobre o que deveria constar, né, em todas essas etapas do orçamento. E a LDO, como a gente costuma chamar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é aquela ferramenta que vai estabelecer quais são os programas e as metas prioritárias para a execução do orçamento. Vocês estão entendendo que lá no plano plurianual fez o planejamento geral lá, fez o plano para aqueles 4 anos e disse, nesses 4 anos a gente pretende alcançar isso, não é? Isso porque, assim, não dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, por esse ano nós vamos investir nisso, daquilo, de acordo com a necessidade da população. Aí, em cada ano, vai ser feito uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, para esse ano, quais serão nossos programas, nossas metas prioritárias, para que a gente execute, né, nesse orçamento. Então, essa LDO, ela é importantíssima também que a participação aconteça principalmente dos conselhos de direito e do conselho tutelar, porque aqui é onde vocês vão colocar o dedo, né? Dentro do município vai dizer, isso aqui é relevante, isso aqui é imprescindível e tal, é nesse momento, né? E a LDO, ela também consta na Constituição Federal, né? Ela está lá respaldada no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, ninguém pode mexer nisso aqui. Lembrando que a LDO, ela tem que ser apresentada até o dia 15 de abril. Tem que estar preparadinho esse documento, todo organizado para mandar para as casas legislativas, né? Para lá passar suas aprovações, suas emendas, etc., né? Agora, tem um porém. Esse ciclo de que nós estamos falando aqui,
de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como criança e adolescente é prioridade absoluta, precisa que antes que chegue às casas legislativas sejam aprovados nos conselhos de direito, né? Tanto na esfera municipal como estadual e como na União. Embora a gente saiba que em alguns municípios, alguns estados e talvez até na União, muitas das vezes isso não acontece dessa forma como tem que acontecer, né? Essa LDO, ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Não é? Então, assim, o que a gente faz nas diretrizes, como o próprio nome está dizendo, é diretriz, né? Onde eu quero chegar com esse recurso aqui, os programas e as metas. Mas aí tem um outro dispositivo, um outro instrumento que vai ser utilizado, que é chamado de LOA, tá? Por favor, não chame de LOAS, que LOAS é outra coisa, é a Lei Orgânica da Assistência Social, é LOA. A Lei Orçamentária Anual, que nessa Lei Orçamentária Anual a gente vai ver o que significa, né? Vamos ver aqui. Então, Lei Orçamentária Anual, ela define quais são as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas para cada ano. Então, ela disciplina todas as ações dos governos. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora desse orçamento, né? Então, prepara essa peça orçamentária para o ano, né? Durante este ano eu vou gastar com esses programas, essas metas que foram apontadas aqui na LDO, e aí os governos não podem fugir desse documento aqui. Não pode inventar uma despesa fora disso aqui, pagar nada que esteja fora disso, né? Então, inclusive, novamente, essa lei orçamentária, ela vai passar para as casas legislativas e de lá tem que sair uma lei autorizativa para o gasto, né? Então, tem que ser feito assim. Então, o governante não pode colocar na sua execução do seu orçamento sem ter passado por essa autorização da Casa Legislativa, né? As ações dos governos devem estar registradas nas propostas de leis orçamentárias encaminhadas para o Legislativo, que podem modificá-las através de emendas. Chega lá na Casa Legislativa, evidencia-se que tem algo que é prioritário e que não foi apontado dentro desse instrumento, então as casas legislativas, chamadas de casas do povo, né, podem lá fazer as suas devidas emendas e dizer, não, vamos aportar recurso nisso aqui, que isso aqui está pouco. Né? Assim como dentro dos conselhos aconteceu uma coisa interessante lá no Ceará, que essa peça orçamentária ela sempre tinha que ser demandada para que o conselho apreciasse, né? O Conselho dos Direitos da Criança, e a gente passou vários mandatos pelejando, dizendo que para a Secretaria de Planejamento, olha, vocês, antes de mandar para a Casa Legislativa, vocês têm que mandar para cá, porque a gente tem que evidenciar o orçamento criança, não é? E aí toda a vida passava direto. E aí, numa dessas vezes, a gente fez com que, ao chegar na Casa Legislativa, a Casa Legislativa devolvesse para a gente e não votasse, quer dizer, atrasando esse ciclo orçamentário em decorrência da não obediência da lei, né? E aí, os conselhos, eles podem fazer isso, porque eles são deliberativos. Não, tem que passar aqui para a gente ver o orçamento criança, né? Então, esse aqui são as 3 peças importantes que compõem o orçamento público, né? Sem essas 3 peças, não tem como operar nada no âmbito público com o recurso dos tesouros. Só vai operar se tiver isso aqui. Então, isso aqui pode procurar no seu município, que para você acompanhar esse ciclo aqui, que você vai encontrar lá nesses períodos, né? Lembrando que a Lei Orçamentária Anual, ela é para ser aprovada até agosto, né? Do ano anterior, que é para depois ir para as casas legislativas, né? Aprovada não, tem que ser organizada até o final de agosto, tá? E aí, Mônica, então tá, eu entendi esse ciclo aqui. E aí, como é que é essa questão do orçamento criança? Esse orçamento criança em cada dessas metas que foram apontadas aqui no plano plurianual, vão constar quais são as metas que estão sendo apontadas ou os programas que estão sendo apontados que serão destinados para o público criança e adolescente, não é? Nos 3 âmbitos. Então, o que vai fazer? Vai solicitar a sua Secretaria de Administração de Planejamento, aquela secretaria que vai dar conta desse orçamento, para que traga
para dentro do Conselho Municipal aquilo que a gente chama das rubricas, não é? As diretrizes e as rubricas orçamentárias que serão utilizadas em benefício das crianças e adolescentes. Então vai ser feita assim vai pensar de dentro desse orçamento geral, não é? Que o Conselho Municipal, ele não vai, dos direitos da criança, não precisa apreciar todo o orçamento, precisa apreciar o que tem dentro desse orçamento que é destinado, é voltado para as ações com crianças e adolescentes, né? Inclusive, aquilo que diz respeito à educação, à saúde, os programas específicos voltados para a saúde no âmbito municipal, a escolinha lá do futebol, né? Que está sendo, a prefeitura paga o professor não sei o quê para dar aula não sei de quê e tal. Isso é um programa que tem que constar, tudo tem que constar dentro desse orçamento. Então, é a partir disso que o Conselho evidencia. Eu me recordo bem que, certa feita, nós fomos analisar, olha só, quando a gente não entende é diferente, né? Fomos analisar o orçamento do Estado, né, da pertinente à matéria da criança e adolescente, e aí quando a gente observou, tinha lá uma rubrica que tinha R$5.000 para a construção de creche. E a gente ficou assim meio interessado com aquela situação, querendo saber do que se tratava. E aí foi nos explicado pela Secretaria de Planejamento que era apenas uma rubrica que estava em aberta, aguardando vir recursos de outras fontes, não é? Interessante a gente compreender isso, né? Então, e aí a partir dessa leitura que é feita nesses três instrumentos aqui, é que é possível o Conselho, né, nesse caso a municipalidade, estar olhando para dentro dessas peças e evidenciar o que tem voltado para a criança e também opinar nesse momento. E aí muito importante que o Conselho Tutelar esteja lá nesse momento para apreciar, porque o Conselho Tutelar, já aconteceu uma situação, professor, no município que eu fiquei sabendo, achei muito interessante, que um prefeito de um certo município, ele queria construir um acolhimento institucional, né? E aí, mas por que o senhor quer construir um acolhimento institucional? Porque eu quero deixar aqui meu legado para as crianças, né? Quero fazer uma coisa bem bonita, bem decorada, com muito brinquedo e tal. E ele estava empolgadíssimo de fazer isso. E quando ele lançou isso dentro das peças orçamentárias, quando foi na hora que foi levado para a Câmara, os conselheiros tutelares chegaram lá para o debate sobre a questão do orçamento e disseram, olha, o nosso município não tem caso suficiente para colocar dentro desse equipamento, vai ser um elefante branco. Né? O município vai ter um gasto anual com isso aí, que vai ser um gasto muito alto, e nós vamos ter 1 ou 2 crianças ao ano, que isso aqui não é uma violação que acontece corriqueiramente aqui no nosso município. Precisa muito mais que seja criadas mais unidades de atendimento à família, de mais CRAS, mais criação de mais centros de convivência, etc. Isso aí pode ser melhor, porque essa questão do acolhimento não há necessidade, né? E dessa forma, o Conselho Tutelar realmente cumpriu com o seu papel, que é subsidiar, não é, a gestão nessa questão da organização do seu orçamento, tá? E o Conselho Municipal, sendo esse órgão que delibera a política, ele precisa estar lá presente nesse debate, nessa discussão, precisa puxar, inclusive, esse diálogo, esse debate sobre o ciclo orçamentário para as dependências do próprio Conselho, que é para lá apontar sabe o diagnóstico que a gente falava na aula anterior? Olha aí como ele vai ser importante nesse momento. Porque aí o Conselho, ele não vai dizer que eu estou com vontade que exista isso no orçamento. Ele vai olhar para esse documento e respaldado por essas informações vai dizer, não, a situação da nossa infância que é isso, os equipamentos tais precisam disso, daquilo, e aí com base nisso é que ele vai apontar a direção nesse orçamento, né? Então, isso é da mais alta relevância que seja feita. E aí falava também para vocês sobre a importância não apenas de participar dessa construção, né, desse ciclo orçamentário, mas de também acompanhar, aliás, o nascer desse orçamento, mas também de acompanhar a execução dele, como é que vem se dando. Porque quando chega lá pela frente, a calça encurtou, o dinheiro não deu, então nós vamos tirar da onde? E aí começa a cortar os gastos, e nesse corte de gasto, que a gente chama de contingenciamento, acaba tirando o recurso de onde não deve ser tirado, que é da parte da criança e do adolescente, né? Dos serviços de criança e adolescente.
Outro dia eu estive numa conferência no município e aí chegando lá o pessoal me falava exatamente sobre isso. Que na hora que o sapato apertou, o primeiro lugar que foi tirado, que a gestão tirou, foi de um programa que tinha de escolinha de bairro, né, que pagava 5, 8, 10 professores nas localidades desse município, que era pequenininho, mas que fazia toda a diferença na vida dos meninos, né, quando chegava assim, no final da tarde até o início da noite, a criançada toda estava lá jogando futebol. E aí a primeira coisa que foi cortada foi isso, né? Quer dizer, o conselho tem que ser forte para chegar e dizer, não, daqui não pode tirar, né? Vê aí de outro lugar que dê para fazer o corte, porque daqui da criança existe uma normativa federal que diz que não pode cortar aqui. Aqui é prioridade, né? Se o conselho está empoderado, se ele participou desse ciclo, se ele está integrado, se ele conhece, então ele faz a demanda, inclusive, de acompanhamento sempre, mensalmente, talvez, né? Lá no estado a gente faz a cada 3 meses esse acompanhamento da execução orçamentária, mas no município pode ser feito a cada mês, solicitar que a secretaria traga. Me diga como é que foi feito, quais são os gastos que foram feitos esse mês com a pasta da criança e da adolescente. Deixa eu fazer um comentário. Sim. O orçamento é sempre um cobertor curto. Sim. Quando vai cobrir a cabeça, descobre o pé, quando cobre o pé, descobre a cabeça. Esse cobertor curto é uma disputa de interesses, não é? Então, o conselho é muito importante porque ele vai mostrar os interesses da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da mulher, do meio ambiente, e os interessados, vamos dizer assim, em priorizar os seus próprios negócios, vão querer tirar da criança para priorizar outros negócios. Por isso, é importante manter os conselhos. A gente não pode acabar com os conselhos, né? O conselho é um lugar onde a sociedade vai mostrar o interesse público e as prioridades definidas na Constituição. O artigo 227 da Constituição diz que a criança e adolescente são prioridades absolutas, né? Então não se discute. Isso aparece uma vez na Constituição Federal, né, professor? Diga-se de passagem. Mas o artigo 227 diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. Então, antes de toda prioridade, nós temos que colocar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Não é para atender a criança e adolescente X, Y ou Z. Todas as crianças e adolescentes, né, são prioridades. Então, o conselho é fundamental. Nós não podemos restringir os conselhos. Não podemos eliminar conselhos de direitos implantados na Constituição de 88. Aí eu queria chamar a atenção aqui do que o professor está colocando, que é essa questão de eliminar, porque eliminar pode ser a partir da eliminação mesmo, digamos assim, oficial, que eu vou lá e demando um documento que feche aquele conselho, mas também existem outras formas de minar, não é? O conselho, de tal modo que não eliminou de fato, de direito, mas de fato, entende? Elimina ou mina. Exatamente. Então, assim, não adianta, mas isso aqui ainda continua existindo, está lá, legalmente está constituído. Só que não tem o apoio para que aconteçam as ações, não é? No caso do nosso Conselho Nacional, professor, estou aqui acompanhando, nós conhecemos conselheiros nacionais, dizendo que não estão acontecendo as reuniões do Conselho, exatamente porque não tem recurso para custear as despesas das organizações da sociedade civil, né, para se deslocar até Brasília, para passar uma semana de reunião, né, que acontecem as reuniões da comissão e tal. Então, assim, não custear isso significa dizer que também está eliminando a força do conselho, né? Ele não pode se reunir, então não tem conselho. Então, tem que ver essas questões, elas têm que ser levadas muito a sério, né? Porque é como o professor está dizendo, é uma normativa, não tem condição, e a gente, como sociedade civil, a gente, como governo, também precisa lutar para que esses espaços continuem existindo, porque desses espaços que a gente fortalece a democracia participativa, né? E representativa também. Bom,
Dito isso, eu acho que deu para ter uma compreensão mais ou menos do que significa. A gente precisava de 20 horas para estudar orçamento. Eu quis trazer aqui pelo menos o básico do básico, né, para a gente ter um entendimento. E aí eu já queria passar para a gestão do fundo, né, para a gente ter um pouco de compreensão, porque o fundo é uma matéria exclusiva, específica dos conselhos, né? E aí eu queria trabalhar com vocês um pouco aqui a gestão do fundo da infância e adolescência. O que significa esse fundo, né? Os fundos são recursos destinados a atendimento de políticas, programas e ações voltadas para promoção, proteção e defesa dos direitos, né? Distribuídos mediante deliberação dos conselhos de direito nos níveis, diferentes níveis, na União, nos estados e municípios. Então, nesses níveis, para cada nível desse tem, respectivamente, o seu fundo, né? É um fundo especial que a gente vai ver, ó. Então, para questões administrativas e contábeis, os fundos devem ser vinculados às secretarias que administram as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, uma vez que gozam legalmente autonomia para deliberação na destinação do recurso, mas não têm autonomia administrativa e financeira. Então, o que quer dizer com isso aqui? Quer dizer que, para fazer o movimento, né, desse recurso, é preciso existir um órgão da administração pública que se responsabilize por isso. Mas quem demanda como isso vai ser gasto, como esse recurso vai ser utilizado, não é essa secretaria. Quem demanda isso aqui vai ser exatamente o conselho, né? Mediante todos aqueles procedimentos que a gente vem discutindo desde a aula anterior, que é necessário ter um diagnóstico, precisa ter um plano de ação dizendo, né? O fundo ele precisa ter inclusive um plano de utilização do seu recurso, dizendo quais são os percentuais a serem utilizados em cada temática que o conselho vai deliberar a partir desse diagnóstico, né? Esses fundos, em consonância com a portaria 184 do Ministério dos Direitos Humanos de 2017, né, precisam manter um cadastro atualizado junto ao Ministério. Então, todos os fundos da criança e do adolescente precisam estar lá cadastrados, tá? Também precisam manter inscrição regularizada de CNPJ. Olha, antes os fundos não precisavam ter CNPJ, prestem atenção que agora precisa. Inclusive, os fundos precisam ter uma lei própria municipal, né? Muitos municípios ainda não criaram suas lei própria do fundo, estão começando a se organizar nesse sentido agora, depois da gente estar puxando bastante a orelha, inclusive nas conferências, dizendo, gente, cadê a lei que cria o fundo de vocês? Cadê o CNPJ? Vocês já abriram, já foram lá, cadastraram na Secretaria da Receita, né? Já fizeram isso? Porque eles não podem funcionar se não tiver um CNPJ, né? Ele precisa ter esse cadastro de pessoa jurídica para poder funcionar. Se ele não tem esse CNPJ, ele não pode receber as doações, né, gente? Também tem a resolução 137 do CONANDA, que ela é de 2010, e aí depois vocês podem pegar essa resolução e mastigar, que ela é muito boa, né? Ela fala direitinho da estrutura do fundo, dos parâmetros, tudo direitinho, né? Dispõe sobre os parâmetros da criação e funcionamento dos fundos nacional, estadual e municipal, né? E dá outras providências, fala dos cadastros, ele lá mantém cadastro dos FIAs, né? De todo o Brasil. Se vocês quiserem entrar lá no site, vocês podem acessar e olhar tanto a resolução como todos os FIAs. Os FIAs são um importante mecanismo para a deliberação da política dos direitos da criança e do adolescente nas 3 esferas, né? Conforme o inciso 4 do artigo 88 do Estatuto, quando diz que as diretrizes da política de atendimento, dentre elas, a manutenção dos fundos vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. E os fundos da infância e adolescência, ou Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, como conhecido dessas duas formas, né? Assim como os demais fundos da Política de Direitos Humanos, são fundos especiais em conformidade com a Lei Federal 4.320 de 1964. Essa normativa ela dispõe sobre as normas gerais dos orçamentos e os balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? Então, é considerado um fundo especial, exatamente porque ele tem receita, ele vai ter aqui o recebimento de receitas mistas. E aí eu quero falar brevemente dessas receitas aqui, né? Como é que a gente compõe um fundo de direitos, especialmente o nosso Fundo dos Direitos da Criança. Esses fundos, eles podem perceber receitas de
de todas essas situações que a gente vai colocar agora, né? Uma é a dotação orçamentária do executivo, ou seja, o próprio executivo ele já pode demandar um percentual dentro do seu próprio orçamento que vai estar, a gente diz assim brincando, vai cair no fundo todos os anos, tanto por cento do tesouro do município, do tesouro estadual e etc. Então, é o próprio município que já faz uma destinação de uma dotação específica para a área da infância e adolescência e já joga especificamente nesse fundo especial, tá? E aí, quem vai demandar como vai ser gasto esse recurso não é o executivo, será o Conselho de Direito, né? A transferência intergovernamental, que isso aqui ainda está num diálogo danado, a gente nas últimas conferências tem dialogado muito sobre essas transferências que não têm acontecido, né, professor? Existe a possibilidade de acontecer, mas até agora a gente ainda não viu no exercício do nosso dia a dia essa transferência intergovernamental, ou seja, de governo para governo, partindo da União para os estados, dos estados para a União. Isso a gente ainda não viu. As doações, essas doações podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas somos nós, eu, Mônica, professor Vicente e tal. E as pessoas jurídicas são as empresas, né? As organizações, mas normalmente aqui partindo da receita das empresas. Lembrando que não é do lucro dessas empresas, né, gente? É da dedução, tá certo? Nesse caso aqui das doações, elas podem ser feitas a partir de quando você faz a declaração do seu imposto de renda, tá certo? É feito mediante esse mecanismo que você vai lá declarar qual é a sua renda e automaticamente você já pode fazer a dedução desse percentual do seu imposto de renda para dentro do fundo da criança. Eu já falar um pouquinho mais sobre isso. Também tem as multas e penalidades administrativas que são derivadas daquelas que dizem respeito à violação dos direitos da criança, né? Então, as infrações administrativas e também os crimes cometidos contra criança e adolescente, ou talvez também por outros tipos de crime, não necessariamente esse, né? Tem um conselho aqui, um fundo municipal que ele recebe multas e penalidades administrativas que vêm do trânsito, professor. O fundo é rico, não é? Então essas multas, elas vão todas para lá, né? Elas são recolhidas, executadas judicialmente e são revertidas para o fundo, né? Por força do artigo 214 do Estatuto. Isso aqui eu vou logo dizendo que poucos municípios conseguiram isso aqui. Até o próprio Judiciário ainda não se deu conta, uma boa parte não se deu conta disso aqui, não faz essa aplicação da multa, assim, normalmente não está indo para o fundo, né? Isso aqui, inclusive lá no meu estado, é uma confusão por conta desse artigo 214 do Estatuto não é cumprido. Mas os conselhos bem que poderiam convocar, ter um diálogo, né, com o Judiciário sobre essas questões. A outra, uma coisa importante, é a rentabilidade de aplicação do mercado financeiro. Os fundos, os recursos que existem nos fundos, pode ser aplicado, gente. Pode procurar lá o gerente do banco e saber qual a melhor aplicação que existe naquele momento para poder colocar, assim, uma poupança, não é? Então, ele pode ser colocado na poupança para crescer a partir da poupança, igual como a gente faz a nossa poupança também, não é? Então, no caso das doações, com as mudanças feitas pela Lei 12.594 de 2012, que é o SINASE, ele traz algumas determinações diferenciadas, né? O artigo 87 do Estatuto passa a vigorar com as seguintes alterações. Olha o artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança ou adolescente, e aí vai dizer as esferas, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: 1% do imposto de renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e 6% do imposto de renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, tá? Então, 1% para pessoa jurídica e 6% para pessoa física. E aí o diálogo que a gente tem feito bastante nos municípios os servidores estão, quando vão declarar sua renda, estão fazendo
deduzindo esse imposto para o fundo, ou ele está mandando todinho para o leão, né? Tem até as campanhas muito interessantes que assim, leão amigo da criança, leão não sei o que, exatamente para sensibilizar as pessoas que na hora que forem fazer seu imposto de renda, podem destinar esse percentual para dentro dos fundos, né? E aí é um diálogo que os conselhos municipais precisam começar a fazer internamente. As atribuições do Conselho referente ao exercício, à gestão do fundo municipal é o quê? Elaborar o plano de ação e o plano de aplicação do recurso desse fundo. Ele precisa ter esse plano, né? Sob pena de eu não sei com o que eu vou gastar, então não tem como eu estar sensibilizando as pessoas para isso, né? Ele precisa estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação desses recursos. Então ele pode chamar, nesse caso aqui, mas lá no Conselho, Mônica, a gente não entende nada desse negócio de orçamento, a gente não sabe fazer esses planos. Acontece que o Conselho Municipal, ele não é executivo. Ele pode convocar uma secretaria, né, solicitar que essa secretaria venha e dê o devido aporte técnico que o Conselho necessita. O importante é que as pessoas que estão compondo esse coletivo do Conselho participem dessa elaboração, estejam presentes para colocar o dedo lá. Principalmente no que diz respeito à questão da dimensão participativa. E, né? Mônica, é importante que nesse plano de ação se contemple principalmente as atividades do Estado. Então, porque muitas vezes o Conselho está um pouco pressionado por entidades privadas. Então faz ou filantrópicas, Sim. Mas ele pode destinar para uma escola pública, pode destinar o plano para a pré-escola, pode destinar recursos para esporte, para lazer, para cultura, e não amarrar somente a entidades filantrópicas. Sim. Então esse plano é muito importante ao qual você está se referindo. Sim. Também o Conselho ele tem a competência de acompanhar e avaliar a execução, o desempenho e os resultados financeiros do fundo. Ou seja, não é apenas eu apontar para onde vai ser utilizado esse recurso, é acompanhar como esse recurso está sendo utilizado, quer por esses programas de natureza governamental ou não governamental. Eu também já evidenciei que alguns municípios acreditam que o recurso do fundo é para ser utilizado apenas os programas que são executados pelas organizações da sociedade civil, e não é. Não é? Isso que o professor está dizendo é bem pertinente, né? Uhum. Ele também precisa avaliar, aprovar os balancetes mensais e o balancete anual do fundo. Tá pensando o quê, gente? O negócio aqui é sério, né? Esse recurso, ele vem desse misto que a gente viu aqui, e de qualquer forma ele é considerado especial porque ele vem de várias fontes mistas, mas ele também é considerado um fundo, um cofre público também. Então ele tem que ser muito bem cuidado, né? Você tem que dar uma devolutiva, inclusive, para as pessoas do que está sendo feito com esse recurso. Ele tem que ser muito transparente, né? O Conselho também solicita a qualquer tempo e a seu critério as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do fundo. Lá no Conselho Estadual, uma vez, porque assim, para a utilização do recurso do fundo, o Conselho, não é ele vai chamar a entidade, olha, vem cá, recebe aqui esse dinheiro para tu fazer atividade e tal. Não é assim. Ele vai abrir um edital, né? Ele vai fazer a abertura de um edital e nesse edital ele vai dizer quanto que ele vai demandar para cada linha de programa que ele pretende. Digamos, eu quero aqui investir no estado ou no município, nós vamos precisar do que entrar no fundo, nós vamos utilizar 70% no fortalecimento do estatuto, digamos, né? Nas ações de fortalecimento do estatuto. Então, a campanha que vai discutir sobre os maus tratos, a campanha que vai não sei o quê, a campanha que vai estar levando vários exemplares do estatuto para dentro da escola e tal. Então, todas essas ações, como é que vai ser feito isso aqui? Como é que isso vai ser executado? O Conselho não executa. Então, ele abre um edital, aí as organizações governamentais ou não governamentais apresentam suas propostas, cria-se uma comissão específica, né, que vai avaliar esses projetos, vai avaliar essas propostas e a partir disso, se está aprovado ou não, se vai utilizar, quanto que vai utilizar, inclusive o edital diz quanto que vai ser utilizado desse recurso por parte do fundo, né, quanto é que vai ser destinado. Lá no estado, por exemplo, os editais normalmente eles vão a R$100 mil, né, que agora está sendo revisto, tá certo? Então é utilizado dessa forma.
O Conselho, ele mobiliza os diversos segmentos da sociedade, né, de planejamento, execução e controle das ações e do fundo. Então, ele convoca, digamos, as unidades de acolhimento institucional, as unidades de internação, o pessoal que milita na frente da questão da criança em situação de rua. Ele precisa convocar todos esses coletivos, essas representações temáticas, etc., para poder debater sobre isso, planejar e executar e controlar essas ações, né? E ele fiscaliza os programas desenvolvidos com recurso. Então, ele vai lá, demandou através de um edital, fez o repasse, né, daquele recurso que precisa ser feito para desenvolver aquela atividade, aquela ação, e ele tem que destinar, inclusive essa destinação ela vai documentadamente, digamos assim, dizendo quem é que vai acompanhar essa utilização do recurso do fundo. Então, isso é feito em loco. Vai até lá naquele local que disse que recebeu o dinheiro para fazer a atividade X, vai saber se realmente está sendo feito a contento, né, para acompanhar essa ação. Então, penso que a gente deu assim um voo rasante, né, na questão dos fundos, porque tem muitas outras informações e pormenores, né, que dizem respeito a essa questão da gestão do fundo. É uma gestão que hoje está cada vez mais, digamos, mais consolidada, mais amarrada, e precisa ser, porque nós nem falamos aqui do marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, conhecido como MIROSC, que é uma normativa de 2014 e que também os conselhos municipais precisam conhecer, porque como digamos, como essa negociação ela é feita entre a administração pública e também com organizações da sociedade civil, ela tem que ser feita mediante esse novo marco regulatório. Então, é outra matéria que os conselhos precisam estudar para poder saber aplicar isso direitinho. E o MIROSC, ele tem uma exigência. Ele fala que a transferência, a questão do pagamento das despesas tem que ser feita mediante transferência bancária, não é? Ele diz que é para ninguém pegar mais em cheque nem dinheiro. Ele também diz que é necessário que exista um sistema de acompanhamento de tudo que está sendo feito. À medida que você vai utilizando o recurso, automaticamente já vai acompanhando como está sendo feito esse gasto e prestando contas ao mesmo tempo, para deixar tudo muito bem amarrado, né? No final da utilização desse recurso já está tudo preto no branco, tudo arrumadinho, né, no seu devido lugar, para não ter que glosar a despesa, né, que é devolver o dinheiro porque não foi executada a contento. Então, é uma outra matéria que nós não vamos ver aqui, mas que estou só alertando sobre a necessidade, né, de se debruçar sobre o MIROSC, dialogar com as administrações públicas sobre isso. Os conselhos precisam articular suas administrações específicas, administração pública específica, e debater sobre isso, convocar talvez consultorias, etc., para poder aplicar isso aí. Daqui a pouco vai ser insustentável, ninguém consegue fazer mais nenhum tipo de negociação entre a administração pública e organizações da sociedade civil que não seja por esse novo marco regulatório, né? Até porque as entidades também vão começar a fazer essa cobrança como lei de direito. Então, eu penso que é isso, professor. Assim, algumas questões que estão chegando, pode ficar na segunda parte, sim, né, para você comentar, né? Inclusive uma que pergunta se o CONANDA já se pronunciou sobre o decreto que reduz os conselhos, se já há um pronunciamento do CONANDA sobre isso. Já tem inclusive uma nota pública, né, do CONANDA, né, e de vários outros órgãos, OAB, etc., fazendo inclusive nota de repúdio sobre isso aí, porque significa dizer que a redução da participação popular e é automaticamente uma redução democrática, né? Então, e grave, bem grave. Então, o CONANDA já se manifestou sobre isso, tem se manifestado também sobre a questão da impossibilidade das reuniões do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, né? Que hoje está acontecendo. Eu acompanho um grupo aqui, nacional, em que a todo dia chega notícia de que foi cortada a participação popular, né? E essa questão do decreto que tentou extinguir 65 conselhos de participação popular,
é muito grave e vai chegar em nós. Embora a gente diga assim, não, mas nós estamos de boa porque o Conanda não foi afetado. Mas acontece que todos os demais conselhos que estão no entorno, que pertencem à participação da sociedade, têm rebatimento na criança e no adolescente. Quem mais sofre sempre é a criança e o adolescente. Em todo tipo de perda que a sociedade tem, o primeiro a apanhar com essa perda sempre são as crianças e os adolescentes, professor. A gente se encontra daqui a pouco, né? Tem tarefinha aí, daqui a pouco a gente se vê. Estamos de volta, né? Olha, estou acompanhando aqui os grupos, tem vários questionamentos, né? E eu queria começar agora dando a palavra ao professor Vicente, porque aí ele começa já pegando uma questão que foi colocada, que é pertinente ao Conselho Tutelar, e aí depois faz a devolutiva para cá para a gente continuar respondendo, tá bom, professor? Vamos lá. Olá, nós temos muitas questões, algumas questões importantes, mas vocês estão preocupados com a atividade, fiquem tranquilos que ela está sendo providenciada, não precisa se angustiar com isso. Pessoas que estão em dúvida em relação do dinheiro, o uso do dinheiro, dos aportes do fundo. Para a Mônica responder depois, quem é o gestor do fundo. Mas há uma pergunta que se refere ao uso da verba do fundo para o funcionamento do Conselho Tutelar. Não, isso não é permitido, mas é permitido o uso para capacitação, para a formação de conselheiros tutelares. Então, os conselhos tutelares podem demandar formação com o dinheiro do fundo, o que é justo, porque favorece o melhor atendimento às crianças e adolescentes. O registro de entidades, né, no fundo, a professora Mônica falou disso ontem, mas ela poderá voltar de novo do registro das entidades no Conselho. Né? Uhum. Isso é fundamental, né, na função de fiscalização da normativa e também das condições, né, dessas entidades. Quanto ao aporte do imposto de renda, é importante também o Conselho informar a sociedade dessa possibilidade. Se você tem um imposto a pagar de R$100, pode aplicar, investir, não é um gasto, investir R$6 no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Porque a gente é pressionado muitas vezes por legiões de entidades pedindo dinheiro para essas entidades, e mais destinar ao fundo é uma maneira mais republicana, né, de apoiar as políticas da infância e da juventude. E a relação do Conselho com o SINASE, né, essa é uma questão que a professora Mônica pode abordar, porque o SINASE faz parte do Sistema de Garantias de Direitos. Uhum. Então são essas as questões. Certo. Vamos lá, né? Bom, quem faz a gestão do fundo? A gestão do fundo é única e exclusiva dos conselhos. Para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência ou para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né, seja que nomenclatura queira se dar, corresponde o Conselho Municipal. Para o Fundo Estadual, corresponde o Conselho Estadual. E para o Fundo Nacional, corresponde o Conselho Nacional, que é o CONANDA, tá? Então, somente quem pode deliberar sobre a utilização, como deve ser feito, o que deve ser feito do recurso do fundo, que é a gente já viu que é especial, não é, porque ele vem de acumula várias receitas,
são os conselhos de direito, mediante alguns dos passos que a gente vem dizendo para vocês desde ontem. Primeiro, o diagnóstico da situação da infância e adolescência do seu local, que eu não gosto nunca de chamar de infância, eu prefiro chamar criança e adolescente da localidade. Também o diagnóstico dos equipamentos, né, da rede de serviços que prestam atendimento para essa criança e adolescente. Esse diagnóstico já disse que ele precisa estar atualizado. Não adianta eu ter um diagnóstico, mas foi feito há 10 anos, então ele tem que ser atualizado, ele tem que ser um documento que traga informações das mais variadas situações que digam respeito à atenção à criança e adolescente. Tem que vir informação do Conselho Tutelar, vir informação das setoriais da saúde, da educação, da assistência social, de vários outros, e de todos os equipamentos, das organizações não governamentais que prestam atendimento à criança. Então, trazer essa visão geral de como se encontra o panorama, né, o que a gente costuma chamar de quadro situacional da criança e adolescente do município. De posse desse documento, todo detalhado, né, dizendo cada uma dessas condições, é que o Conselho vai reunir condições para elaborar um plano, né, um plano de ação, um plano de aplicação do recurso do fundo. Tá certo? Então, isso só pode ser feito porque ele vai ser feito a partir... Você não vai dizer lá, eu vou gastar R$100 com a questão do enfrentamento ao trabalho infantil. Você não vai fazer isso. Então, você vai destinar, né, a importância dos gastos disso aí, a prioridade dos gastos a partir de percentuais. Ou seja, se entrar 1 milhão no fundo, 70% disso vai ser utilizado para debelar ou enfrentar a questão da violência sexual contra a criança. Essa aqui é a nossa meta número 1, é prioritária. A nossa segunda grande meta é fazer a formação de todo o sistema de garantia à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as demais normativas que causam as alterações dos seus artigos, Lei Menino Bernardo, SINASE, Plano de Convivência Familiar Comunitária e etc. Tantos por cento, 5%, 10% nós vamos utilizar só nas campanhas permanentes. Ao longo do ano nós vamos fazer a semana da gravidez na adolescência, a semana da primeira infância, a semana do enfrentamento à violência sexual. Estou dando exemplos assim que é para a gente ter uma clareza disso. Então, esse documento, que é o plano de aplicação, que vai dizer como é que vai ser feito. E aí, com base nesse plano de aplicação, é que o Conselho vai abrir seu edital. Lembrando que existe também uma outra possibilidade de entrar recurso no fundo, que é exatamente pela captação de recurso. Que o Conselho ele pode abrir um edital de captação de recurso, né? Ou seja, as organizações apresentam suas propostas, dizem, por exemplo, eu preciso de 200 mil para fazer atividade X e eu vou captar isso, ou seja, eu vou buscar quem quer pagar isso aqui. Né? Quem quer pagar essa ação, essa proposta. E aí vai até lá no Conselho, o Conselho certifica a proposta dizendo que está adequada, de acordo com o que demanda o Estatuto da Criança e do Adolescente, constam dentro das suas linhas temáticas do plano de aplicação do fundo. Aí essa organização vai lá fora, capta o recurso e já com o seu projeto certificado, e aí desse recurso que entra no fundo, fica 20%, né? Fica retido 20% no fundo dos direitos da criança, que aí esse percentual que sobrou lá, que ficou, que já fica lá, já se sabe que quando faz uma captação de recurso, 20% fica guardado no fundo, já vai juntar para poder fazer um novo edital, abrir um outro edital que é para aplicação desse novo recurso, entende? Então, dentro dessa questão, há uma pergunta. Sim. Se o fundo pode financiar ações continuadas ou só ações eventuais? Não, o fundo ele não ele é um fundo especial que ele vai ser destinado para ações prioritárias de fortalecimento das ações. Por exemplo, o fundo não pode ser utilizado para custear os gastos de uma creche. Isso aí tem que ter recurso do Tesouro para poder acontecer, porque se por acaso não entra a arrecadação do fundo, a creche para.
não é? Então, vão ser projetos que, digamos, são projetos pontuais, ações pontuais de fortalecimento, né? Dentro daquilo que se pretende. Por exemplo, quando eu falo de uma capacitação a partir, digamos, uma capacitação sobre o SINASE, ou uma formação para o sistema de garantia para construir, aí eu já estou entrando na questão do SINASE, né? O que tem a ver o Conselho com o SINASE, né? Para construir o plano de medidas socioeducativas em meio aberto, né? Que as medidas socioeducativas em meio aberto não estão contidas dentro do SINASE e o município não tem que ter seu próprio plano, né? Então, vamos injetar recurso para capacitar todo o sistema de garantia, porque o SINASE, ele tem uma interface entre todos os demais sistemas. E é assim que constitui o sistema de garantia, ele precisa dialogar com a saúde, precisa dialogar com a assistência, precisa dialogar com o sistema de justiça, precisa dialogar com o sistema da educação. Então, como é que a gente compõe esse coletivo grande para dar uma formação específica e de lá sair a construção do plano municipal das medidas socioeducativas em meio aberto, né? Então, é a partir daí. Isso vai ser, aí o Conselho, inclusive, pode até estruturar um plano de formação continuada, né, que leve em consideração as mais diversas temáticas, contemplando todos os órgãos que compõem o sistema de garantia dos direitos. Inclusive, todas as formações o Conselho Tutelar tem que se fazer presente, porque ele tem que demandar, e ele demanda para todos os serviços de todas as políticas públicas, de todo o sistema de garantia. Então, ele precisa conhecer profundamente tudo que diz respeito à criança e adolescente. Quando a gente entra num conselho municipal, no Conselho Estadual de Direito da Criança ou nacional, a gente já sabe de antemão que nós vamos passar aquele mandato todo estudando, não é? Estudo em casa para poder saber do que se trata aquela matéria, para poder defender. O Conselho Tutelar, mandato de 4 anos estudando. Lembrando que além da gente já ter as normativas, que elas já estão lá postas, que já são de praxe a gente conhecer, ainda tem mais aquelas alterações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, que é a questão da convivência familiar e comunitária. O grupo de direitos que compõe a convivência familiar e comunitária é um dos grupos que mais sofreu alteração de normativas. Se a gente não acompanhar, se a gente não estiver estudando direto, é a lei da adoção, é a lei da convivência da criança e do adolescente com os pais privados de liberdade, é um monte de normativas. Se a gente não acompanha isso, a gente fica para trás, não sabe mais o que está dizendo lá na frente. Então, o recurso do fundo, ele pode ser utilizado nessas ações. Como bem disse o professor, não pode jamais, sob nenhuma circunstância, garantir o trabalho do Conselho Tutelar, o funcionamento do Conselho Tutelar com esse recurso. Porque isso aí é o Tesouro que tem que custear. Inclusive, o Estatuto é claro. Então, você não pode pegar e fazer o que não está sendo dito no Estatuto. O que veda o Estatuto, né? Não pode ser feito assim. O que foi outra questão, professor? Bom, o gestor. O gestor. Aí eu comecei dizendo, né? Que quem faz a gestão não é a secretaria na qual está ligada o Fundo do Direito da Criança. A secretaria é apenas a que vai fazer a administração do recurso. Mas a deliberação de como vai ser gasto, como vai ser utilizado esse recurso, quem vai fazer o monitoramento das ações que estão sendo custeadas com esse recurso do fundo, tudo isso é o Conselho. Ele delibera, ele monitora e ele acompanha, inclusive essas ações, tá? E aí, vou voltar para o que o professor estava colocando anteriormente para deixar bem amarrado para a gente ter esse entendimento. Esse recurso que é demandado a partir do fundo, né, de utilização do recurso do fundo, não é necessariamente para ações da sociedade civil. Pode ser também para ações governamentais, mas sempre na perspectiva de complementação de ações. Não vai ser para garantir uma ação continuada. Isso aí tem que estar no cofre público, tá certo? Assim também como não vai bancar a manutenção das organizações, por exemplo. Ele não pode ser utilizado para essa finalidade, né? Manter o corpo funcional da organização não pode ser feito. São ações direcionadas totalmente voltadas para a questão da criança e do adolescente, né? Tem mais alguma coisa aqui? O pessoal está aqui dizendo a tarefa que foi feita é para poder discutir amanhã e tal.
Não, a gente vai já ver isso, porque eu disse para vocês ontem que hoje o professor Vicente não vai ministrar a aula dele, ele me cedeu esse espaço da nossa próxima aula. E eu vou ocupar o seu. E ele vai ocupar o meu na sexta, né? Porque a gente teve aí um problema de voo e, em decorrência disso, a gente vai ficar juntos só até a próxima aula, né? Já estou morrendo de saudade, tá bom? De todo mundo. Aqui... Aí tem uma questão aqui pertinente a acolhimento de criança, procura-se a família extensa para garantir a proteção. Isso aqui... deixa eu falar sobre a questão do registro dos programas, dos órgãos que prestam atendimento à criança e adolescente. Eu falo órgãos porque tanto pode ser governamentais e não governamentais, não é? Então, todos os serviços, todos os programas, tudo que existe voltado para criança e adolescente, seja o atendimento na educação, seja o atendimento na creche, sejam os programas de saúde, sejam os programas voltados para a cultura, lazer, esporte, isso no âmbito da sociedade civil ou do governo, ambos têm que estar todos inscritos no conselho, tá certo? No conselho municipal. Que inclusive de posse de todas essas informações, não é? Que vão constar lá, inclusive o estatuto deixa bem claro o que tem que constar para poder ser registrado desses programas. Esse rol, essa relação de todos os programas, de todos os serviços, projetos, ações, atividades que são desenvolvidas, o regime de atendimento, isso tudo vai ser demandado, ou seja, o Conselho Municipal vai passar para o Conselho Tutelar, né? E para a autoridade judiciária, diz desse jeito no estatuto. Então, essa relação de programas, de ações, etc., que são desenvolvidos com crianças, ele tem que estar sendo atualizado. Falei disso na aula anterior. Que essa atualização, que é feita através do monitoramento, da visita em loco, até sugerir que quando fosse fazer essa visita em loco, poderia ser feita, inclusive, com outro conselho. Digamos, pode ser feito com o Conselho da Saúde quando se trata de equipamento, unidades, programas, projetos voltados para a saúde da criança e do adolescente, né? E porque para empoderar os dois conselhos, para fazer pauta conjunta, para dialogar conjuntamente as suas matérias, isso pode ser feito com todos os demais conselhos, né? E essa relação ela tem que estar sempre atualizada, entregue na mão do Conselho Tutelar. Por quê? Olha só. Quando vocês forem ver o CIP, lá vem o CIP de novo. Quando for alimentar o CIP, as informações dentro do CIP, lá consta a rede de serviços. E lá nessa aba chamada rede de serviço, tem que ser cadastrado todos os órgãos, todos os programas, endereço, tudo, quem está à frente e tal. Então, essas informações ela tem que estar sempre em dia e tem que estar alimentando esse sistema, porque na hora que utilizar, apertou o dedo e já aparece toda a informação lá, da creche tal, endereço tal, diretor é fulano de tal, tem tantas crianças, não sei o quê, tá? Então, esse rol, esse registro dos programas, ele precisa ser feito da competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que não pode deixar de mapear esses programas dentro do município, que inclusive precisa convocar as organizações da sociedade civil que, porventura, estejam desenvolvendo atividades com crianças e adolescentes sem ter apresentado o seu registro, e não pode funcionar se não estiver lá registrado no Conselho, não é? O Conselho tem que emitir, inclusive, um documento certificando de que aquela entidade está atuando dentro dos padrões demandados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou, dentro dessa perspectiva, o que é da entidade e do Estado, há uma questão que vem do Clóvis, sim, do Pará, perguntando se o Executivo pode celebrar convênio sem aprovação do Conselho e sem processo seletivo do edital. Não, aí são coisas separadas. O Executivo ele pode abrir um edital específico demandando uma dotação, um recurso específico para uma finalidade específica que envolva a organização da sociedade civil. Isso aí não é vedado. Agora, se for com a utilização do fundo, aí não pode.
né? Só quem pode demandar o gasto, que aquele programa seja custeado com recurso do fundo, só quem pode autorizar isso, só quem delibera isso é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, tá? Aí, nesse caso, o executivo ele não pode fazer essa interferência, não existe essa possibilidade, né? E sobre essa questão do edital ser aberto para uma determinada finalidade, que aí a gestão pública pode e deve fazer, não é? Também aconselha-se que se for voltado para a área da criança e do adolescente, que também seja dialogado com o Conselho Municipal. Aí lembram da história do orçamento criança? Por isso que o Conselho Municipal tem que estar presente na elaboração da lei diretriz, da diretriz orçamentária e na lei do orçamento anual, que é para saber que tipo de dotação é essa, da qual vai decorrer esse edital, né, do Executivo, para que seja demandado para a sociedade civil desenvolver suas atividades. Mesmo assim, acaba passando pelo Conselho, quando ele vai apreciar a peça orçamentária, né? Que é diferente de fundo, vamos deixar bem separado. Orçamento é orçamento público. Fundo é aquele fundo especial que vem de várias receitas, misto, do jeito que a gente viu, e que esse fundo aqui, só quem tem gestão sobre ele é o Conselho Municipal. O orçamento público, o Conselho Municipal e o Conselho Tutelar o Conselho Tutelar vai subsidiar na construção desse orçamento e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança vai acompanhar, monitorar, vai estar olhando, controlando esse orçamento, inclusive a sua execução. O fundo não, o fundo, só quem gesta ele é o Conselho Municipal, que aí vai passar para a secretaria no qual ele está vinculado administrativamente, meramente administrativo, que vai fazer aquela tramitação do pagamento mediante transferência bancária para a organização X, vai fazer o repasse, vai acompanhar a história da prestação de contas, não é? Do ponto de vista dos documentos comprobatórios da prestação de contas, mas quem vai acompanhar a execução das ações lá na ponta, digamos assim, é o Conselho Municipal que faz a gestão todinha do fundo, do recurso. E como ativar o fundo quando ele está desativado? Quem tem autonomia para ativá-lo novamente? Só o Conselho Municipal tem essa autonomia, ninguém mais. Só os conselheiros, né? Ele é ativado quando ele tem sua lei própria, tem que verificar se seu município já está com a lei própria atualizada do fundo, se ele já fez o CNPJ, né? Lá na Secretaria Fazendária, se já está feito lá a receita, né? E a partir disso, uma vez constituído, do ponto de vista legal, normativo, aí você vai dar o próximo passo. Que o próximo passo vai ser abrir uma ampla campanha de divulgação do fundo. Olha, nosso fundo já está apropriado, já pode receber recurso, e aí já vai mobilizar com o juiz para que ele possa repassar as multas para dentro desse fundo, já vai dialogar com o executivo para que ele possa estar demandando o percentual do tesouro para dentro desse fundo, vai estar dialogando com a sociedade civil, pessoas físicas, pessoas jurídicas, para também fazer a dedução do seu imposto de renda, né? 1% lá da pessoa jurídica, 6% da pessoa física, né? Então, são N situações, estratégias que podem ser utilizadas pelo Conselho nesse sentido. Lá em Fortaleza tinha um café cooperativo. Olha que legal, um pacto cooperativo que chamava todos os grandes empresários e tal para um café mesmo, de verdade. Aí o povo ia e quando chegava lá, o pessoal conhecia todas as linhas que estavam sendo demandadas para a utilização do recurso do fundo, apresentava o que já tinha sido feito com esse recurso, o pessoal enchia os olhos assim, olha, um monte de criança nesse total aqui de recurso que foi utilizado do fundo, foram salvaguardadas tantas vidas e tantas crianças fizeram isso, aquilo, então isso enchia os olhos. E já acompanhei alguns municípios que fazem uma coisa incrível, gente, todo mundo gosta de ser premiado, né? É incrível, então faz uma cerimônia de premiação, era só para entregar assim, uma plaquinha desse tamanho assim, mas essa plaquinha dizia, eu contribuo com o fundo, eu sou um leão pelos direitos da criança, tipo assim, essas coisas bem estratégicas, bem chamativas, e aí os empresários, pessoas físicas que mais doaram, não sei o que, iam para lá e recebiam nessa cerimônia e davam uma visibilidade, botavam na rádio local, na TV local, não sei o que. E aí movimentava a sociedade em torno disso, porque sabia que existia, as pessoas têm uma fé
no fundo, porque sabe que uma vez que o Conselho Municipal está demandando recurso para ser utilizado com criança e adolescente por aquela organização, é porque ela está respaldada pelo Conselho para funcionar, ou seja, está fazendo um trabalho sério. Aquele recurso está sendo bem utilizado, que era isso que o professor estava falando, não é? Que também existe uma fé pública da população por parte desse fundo, que sabe que ele está sendo executado, e como a gente está vivendo num país que a corrupção está engolindo tudo, nesse fundo as pessoas têm muita fé, porque lá é um conjunto que ele está sendo deliberado pela sociedade civil, pelo governo, ou seja, é paritário, e ali todo está aberto, está transparente, todo mundo consegue ver isso, não é? Uma colaboração Sim. que chegou para todas e todos os participantes é do professor Sérgio Borges. Sim. Mostrando as 5 modificações que houve no Estatuto. Ah, sim, em Sérgio, 2019. Então eu recomendo vocês lerem sim, as 5 mudanças que houve no Estatuto. E é uma ótima colaboração. sim, Muito obrigado. Ótimo, perfeito. Olha, Sérgio, um grande abraço para você, viu? Saudosa. A gente se reencontrou lá no Ceará outro dia. Fantástico, professor, muito bom mesmo. Importante que todo mundo fique antenado com as modificações. A gente falou sobre isso, de que o estatuto ele é dinâmico, então tem que acompanhar as suas alterações, não é? Será que está tudo tranquilo em relação ao entendimento? Todo mundo está sabedor de tudo, vai chegar lá no município, já por cima da carne seca, como a gente diz lá no meu estado. Já sei como é que eu vou fazer para esse fundo funcionar, vamos aqui movimentar, fazer um babado, como diz a juventude, né? Uma questão interessante veio de Bragança, do Polo Bragança, do Pará, perguntando se só entidades são financiadas ou também projetos, campanhas da gestão municipal precisam ser registrados no Conselho? Não só entidades, mas os programas. Todos os programas precisam ser registrados. Eu falei e vou repetir de novo. Todas as ações, todos os programas, todos os projetos, todas as atividades que são desenvolvidos voltados para crianças e adolescentes no âmbito do município precisam todos estar cadastrados dentro do Conselho Municipal. Agora, em se tratando desse tipo de serviço voltado para criança e adolescente, feito por organizações da sociedade civil, além de ter o registro, ainda precisa ter autorização do Conselho para funcionar. Tá certo? Precisa ter autorização, por isso que ele tem que emitir uma declaração, qualquer documento comprobatório dizendo que aquela organização está em dia com a sua prestação de contas, de informações do que está sendo feito com criança e adolescente para o Conselho Municipal. Inclusive o Conselho Municipal precisa ir em loco fazer as visitas, precisa passar essa relação de serviços, de programas, de tudo que é feito voltado para a criança, para o Conselho Tutelar. Por quê? Tanto para ele requisitar os serviços, demandar as suas, aplicar as medidas, como também porque ele tem o artigo 95, que é fiscalizatório. Então, o Conselho Tutelar fiscaliza. Inclusive, o Estatuto deixa claro que é a única situação em que o Conselho Tutelar emite parecer. Não é? É nessa dimensão fiscalizatória, que ele vai até os órgãos, mais diferentes órgãos que prestam atendimento à criança e vai lá e fiscaliza. E eu costumo dizer, sabe, professor, que fiscalizar não é ligar antes e dizer assim, pessoal, eu chego já aí para tomar um cafezinho, né? Não é isso. É fiscalizar mesmo. O monitoramento do Conselho Municipal também tem uma dimensão fiscalizatória, saber realmente o que está sendo feito com aquele recurso, o que está sendo feito com a criança e adolescente. Tá certo? Estou vendo uma plaquinha ali dizendo que o nosso tempo, por enquanto, agora, ó, está findo, mas aí daqui a pouco a gente vai estar de volta, né? E aí lamento que vocês não chegaram a pegar a atividade agora que fala sobre a questão dos fundos, etc. Mas, na verdade, a atividade era de diálogo, né? Para proporcionar esse diálogo entre vocês, para saber em que situação se encontra esse olhar do Conselho sobre a questão do orçamento criança, lá no seu município, na sua localidade, e também como é que está, em que caminho, em que pé se encontra o seu fundo, né? O fundo da criança, se realmente tem recurso nesse fundo, se está sendo, como é que ele está funcionando, né? Então, é isso e a gente se encontra daqui a pouco.
Educação à distância, mudando realidades.